Aí você vai entrando, você vai convidando seus amigos, né? Tá sabendo como é o procedimento, né? É isso aí. A Silvia na área aí, ó. Boa noite. Alfa Zulu. Jogo duro no grupo TRF 2017. Joga duro. Aulão, delegado de Mato Grosso, né? Guerreiro, vai entrando aí, vai bombando de corações. Vamos lá então. Meia na área, né? É o Meia. Linha amarela, joga duro, rapidinho. Não importa o ninho, quando o ovo é de águia. Aí Holanda tá na área aí, ó. Jogando duro, né? Beijo aí pra Yolanda. Silvia, a Silvia foi a primeira a entrar. Boa noite. Bora para o Mato Grosso, com certeza. Vai jogar muito duro lá, né? Vamos lá então. Vamos pro Acre, professor. Acre tá complicado. Notícia hoje, previsão de tal, Minas Gerais, sem vaga. O pessoal, né, andaram falando aí, agora tem que ver, né. Vamos lá, convida seus amigos, né. Bomba aí, bomba de corações. Bacana. Legal, né? Eu te chamo no Perceba e digo o seguinte, veja, inscrições abertas já para o nosso aulão delegado de Mato Grosso, tá certo? No site www.adelante.net.br. O jogo vai ser muito duro. Espero uma prova do CESP muito baseada em cima da jurisprudência, né? A gente aqui faz um estudo da teoria e faz um estudo da jurisprudência também. É por isso que o seu Zuckerberg está bombado, né? Vai ficar mais bombado hoje com uma informação que eu vou passar. Veja, você até já tem essa informação no seu Zuckerberg, porque perceba bem, STF consolidando entendimento já externado lá naquela corte, né? Julgado recente, STF já tinha se posicionado nesse sentido e veja, agora perceba, concluindo, né, o julgamento do HC 87395, e a gente vai entrar na temática, beleza? Veja, a temática envolve arquivamento do inquérito policial, beleza? Legal? Eu te chamo no Perceba e digo o seguinte, você tem que pegar o seu Código de Processo Penal, vai lá e pega, porque você vai fazer marcações, tá? Corre lá, pega lá o seu Código de Processo Penal, pega o seu VADMECO, né? Você também pega o seu Código Penal, pega lá seu Código Penal também, se o VADMECO tá aí, tá beleza. Tranquilo? Tá, professor? Já tô com ele aqui, o Código de Processo Penal e o Código Penal. Que eu vou fazer links, e você tem que ser rápido. Bacana. Veja, eu vou começar a te chamar no Perceba para dizer o seguinte. Veja, eu começo a falar lá do direito civil,
né? Começo a falar do direito civil para você entender o que eu vou falar aqui. Você que já me acompanha há muito tempo, até já sabe quando eu entrar no tema. Legal? Mas quem não me acompanha vai ter que fazer essa revisão comigo rápida do direito civil. Veja que lá no direito civil, quando é estabelecida uma relação contratual, você tem que ter o equilíbrio, né? O equilíbrio, a boa-fé nos contratos. Professor, agora você dá aula de direito civil? Eu jogo duro demais. Então, perceba bem, eu digo o seguinte, você tem que ter, né? Além da boa-fé objetiva, você também tem que ter o equilíbrio na relação contratual. Eu te chamo no Perceba e digo o seguinte, se o Tício compra um veículo, né? E veja, fica estabelecido o pagamento de determinada quantia, tá certo? Vamos supor aí R$1.000 por mês. E ele está ali pagando dentro das condições dele, quando ele estabeleceu o contrato. Veja, ele tinha condições de pagar aquilo ali, estava dentro do orçamento, né? Aí o que acontece? Devido a uma alteração econômica, aconteceu uma crise econômica, aquele contrato se tornou oneroso. Veja que, né, pacto santo servando, ou seja, os contratos devem ser cumpridos. Não é isso? Mas será que eu vou aplicar, né? Veja, essa concepção de que os contratos devem ser cumpridos quando ocorre um fato imprevisto? Será? Será que não seria aí uma injustiça? Será que o direito não poderia abrir uma possibilidade de rever o que foi decidido? E aí eu te chamo no Perceba e digo o seguinte, olha que o direito, né, está aí, alerta para essas injustiças. E você tem no direito o que eu chamo de cláusula rebus sic stantibus, que materializa a teoria da imprevisão. Cláusula rebus sic stantibus, né? Veja, uma cláusula implícita nos contratos, ou seja, uma cláusula, perceba aqui, possibilita, veja, qualquer das partes rever o que foi acordado, porque ocorreu um fato posterior que tornou onerosa a relação contratual. Professor, você está dando aula de direito civil, eu chamo no Perceba. Direito das obrigações, né? Chamo no Perceba. Época boa, né? Direito civil. Então veja, essa teoria da imprevisão, que é essa cláusula implícita chamada cláusula rebus sic stantibus, escreve aí, cláusula rebus sic stantibus, escreve aí, cláusula rebus sic stantibus, escreve aí, rebus sic stantibus, escreve aí. Vamos lá, você está na área, está acompanhando? O jogo já está ficando duro? Já está sentindo já que eu estou pegando um pesado? Então, eu estou fazendo link, porque isso eu já vi. Você tem no Zuckerberg. Vem, eu te chamo no Perceba e digo o seguinte, se liga no que eu vou falar. Isso, rebus sic stantibus. Então, dá para você entender que a cláusula rebus sic stantibus, lá que navega na órbita do direito civil, é uma possibilidade de rever o que foi decidido. Isso você entende? Isso você entende? Veja, vem lá da teoria da imprevisão, ou seja, fato foi imprevisto, então vou poder rever. Ocorreu um fato imprevisto, né? Ocorreu uma modificação nos fatos, naqueles fatos. Veja, quando eu comprei o veículo, o fato era um, não é isso? Eu vivia uma situação, ocorreu uma alteração nessa situação, eu vou poder rever o que foi decidido. Você consegue entender isso? Rebus sic stantibus, né? Então coloque isso na sua cabeça, rebus sic stantibus. Decisão rebus sic stantibus. Possibilidade de rever o que foi decidido. Isso que você vai colocar na sua cabeça. Quando chamar na prova oral, você fala. É a decisão rebus sic stantibus. Eu vou falar onde você vai falar. Que é a decisão rebus sic stantibus. Veja, eu te chamo no Perceba e digo o seguinte. Veja que decisão rebus sic stantibus é a possibilidade, então, de rever o que foi decidido. Né? E veja que vem lá, né? Esse nome vem, ó, cláusula rebus sic stantibus, teoria da imprevisão. Eu vou pegar esse nome, rebus sic stantibus, e vou aplicar na órbita processual penal. Vou pegar esse nome. Eu vou pegar esse nome porque quando eu visualizar uma decisão que pode ser revista, eu vou chamar essa decisão de rebus sic stantibus. Eu te chamo no Perceba e digo o seguinte: decisão que arquiva o inquérito policial pode ser revista? Joga duro com você agora, olha aí, olha você crescendo. Uma decisão que homologa
arquivamento de inquérito policial. Pode ser revista? Pode ser revista. Ou seja, um inquérito policial, uma vez arquivado, ele pode ser desarquivado? Aquela decisão pode ser revista? Pode. Regra. Tô na regra. Pode. Então, olha aqui. Vou falar baixinho para você. Se liga no que eu vou falar. A decisão... Olha, baixinho, fala para ninguém não. A decisão que homologa arquivamento do inquérito policial é uma decisão rebus sic stantibus. Sabe por quê? Porque é uma decisão que pode ser revista. Por exemplo, surgimento de novas provas. Aí, joga duro, né? Súmula 524. Aí o MP vai poder propor ação penal. Bacana, decisão rebus sic stantibus. Entendeu agora? Só para você que eu falei. Entendeu? Bacana. Tem uma outra decisão também que eu vou chamar de decisão rebus sic stantibus. Uma prisão preventiva, quando ela é decretada, eu posso rever essa decisão? Porque essa prisão preventiva, quando ela foi decretada, veja, eu tinha os requisitos presentes. E depois os requisitos desapareceram. Será que eu posso rever essa decisão? O Tício queria, grande probabilidade dele se furtar da aplicabilidade da sanção penal. Está querendo ir para os Estados Unidos. Foi decretada a prisão preventiva pelo fundamento, tá? Na possibilidade de se furtar da ação penal, da sanção penal. Veja, joga duro. Aí o advogado dele foi lá e entregou o passaporte. A situação mudou? Mudou, pô. Já entregou o passaporte, como o cara vai sair? O juiz vai poder rever aquela decisão que decretou a prisão preventiva? Vai. Professor, ele vai relaxar? Não. Ele vai revogar. Porque relaxamento é só uma prisão em flagrante. Não. Como assim? Prisão preventiva pode ser relaxada. Se o juiz decreta uma prisão preventiva sem, veja, sem fundamentar aquela prisão nos requisitos estabelecidos na lei, aquela prisão é ilegal. Se é ilegal, é relaxamento e não revogação. Você vai revogar uma prisão quando não há mais necessidade da manutenção daquela prisão. Por exemplo, o indivíduo, mostrava indícios aí que se furtaria, da aplicabilidade da lei penal, perceba. E aí foi decretada a prisão preventiva. O advogado dele, não, juiz, que nada disso. Meu cliente é gente boa. Aqui o passaporte. O juiz, mudou o fato, né? O cara entregou o passaporte. Eu vou revogar a prisão preventiva e não, perceba, relaxar. Porque quando ele decretou a prisão preventiva, os pressupostos estavam presentes. Então foi uma prisão legal. Então, vou falar de novo, só para você. A decisão que decreta a prisão preventiva é uma decisão rebus sic stantibus. Beleza? Deu para entender isso? Tranquilo? Coloca aí, eu entendi. Coloca aí, eu entendi. Entendeu, então? Já que o Sérgio já perguntou se a decisão que homologa um arquivamento do inquérito policial é uma decisão rebus sic stantibus e o cara não sabia da onde esse nome, o que vem a ser rebus sic stantibus. Isso. Agora você, o colega falou que não entendeu, mas é porque ele entrou agora. Aí ele vai ter que pegar lá na retransmissão que tem muita coisa pra gente falar aqui. Tá. Bom, bem, vamos lá então. Veja que quando eu posso rever uma decisão, tá? Veja, eu digo que essa decisão, processualmente falando, eu digo que essa decisão fez coisa julgada apenas formal. Deu para entender? Então, a decisão rebus sic stantibus, ela é compatível com a coisa julgada formal. Porque quando eu tenho uma coisa julgada formal e material, ou coisa julgada material, melhor dizendo, veja, aí você não tem uma decisão rebus sic stantibus. Deu para entender? Decisão rebus sic stantibus é compatível com a coisa julgada formal. Aí vem a perguntinha de prova. A decisão que homologa o arquivamento do inquérito policial é uma decisão rebus sic stantibus. Certo ou errado? A decisão que homologa o arquivamento do inquérito policial é uma decisão rebus sic stantibus. Certo ou errado? Vai lá. Certo. Bacana.
chamo no perceba e digo o seguinte, veja que a regra é que o inquérito policial, veja, ele pode ser desarquivado, né? Se o inquérito policial pode ser desarquivado, em regra, a decisão que homologa o arquivamento do inquérito policial faz coisa julgada apenas formal. Regra. Beleza? E é uma decisão rebus sic stantibus. Pois bem, há exceções. Por exemplo, né, depois eu vou entrar aqui na questão mais específica, que é a pedra de toque. Por exemplo, a tipicidade do fato. A tipicidade do fato, perceba, o inquérito não pode ser desarquivado. E aí eu te pergunto, a decisão que homologa arquivamento do inquérito policial com base na atipicidade do fato é uma decisão rebus sic stantibus. Está certo ou está errado, filho? Sérgio perguntando. A decisão que homologa o arquivamento do inquérito policial com base na tipicidade do fato é uma decisão rebus sic stantibus. Aí você cresce, aí você começa a entender, aí você começa a sistematizar e você começa a jogar duro demais. Errado. Por quê? Porque arquivamento com base na tipicidade do fato, te chamo no perceba e digo, não faz coisa julgada, arquivamento com base na tipicidade do fato, faz coisa julgada formal e material, né? Ou coisa julgada material. Deu para entender essa? Jogou aí? Bacana, né, professor? Professor, entrei agora, negócio de rebus, não entendi nada. Você tem que pegar na retransmissão, que sai só para os adelantes que entraram cedo e estão na pegada, porque agora a cabeça deles eu estou preparando, né? Isso, bacana, né? Jogou duro demais aí, tá vendo? Como é que você começa a jogar duro demais? Bacana. Legal. Vamos lá então. Eu vou te chamar no perceba para dizer o seguinte, veja que a doutrina, né, aponta também que uma decisão que homologa o inquérito policial com base numa causa instintiva da punibilidade também faz coisa julgada material, por exemplo, né, e aí é citado aqui no julgado, uma decisão que homologa o arquivamento do inquérito policial com base na prescrição, faz coisa julgada material, não é isso? Veja, não há possibilidade de rever, então, não é uma decisão rebus sic stantibus. Entenderam ou não? Então, olha, prescrição, atipicidade do fato, não há possibilidade de rever. Deu para entender isso? Cuidado. Existe causa instintiva da punibilidade que, mesmo que reconhecida e arquivado o inquérito policial, aquela decisão, veja, não vai fazer coisa julgada formal e material. Eu te chamo no perceba e digo o seguinte, o óbito, né, do agente é uma causa instintiva da punibilidade. Concorda comigo ou não? Aí o Tício praticou um homicídio. Ele, perceba bem, falsificou uma certidão de óbito e falou o seguinte, olha, agora eu morri. Mãe, leva essa certidão de óbito lá na delegacia, que o delegado está tocando um inquérito, sabe? Já até me indiciou. Leva lá e fala que eu morri. E levou. E o delegado, olha, cadê o Tício? A mãe chegou lá, olha, delegado, o senhor está investigando o Tício. Eu te chamo no perceba e digo o seguinte, olha, o Tício morreu. Meu filho, coitado dele, tentei recuperar, mas não deu. O delegado, rapaz, essa certidão de óbito. E o delegado entrou naquela onda. Relatou o inquérito policial indicando lá, olha, né? Eu vou relatar aqui, relatando o inquérito policial, porque eu não posso arquivar, vou encaminhar para o juiz vai abrir vista para o MP, para o MP entender lá, né? Pedir o arquivamento com base numa causa instintiva da punibilidade, morte do agente. E o MP pediu. E o juiz, morreu, homologou, arquivou. Olha, eu tenho uma decisão que homologa o arquivamento do inquérito com base numa causa instintiva da punibilidade, que é a morte do agente, mas veja que ele fraudou essa certidão de óbito. Então, o STF, veja, já mudou de posicionamento quando você fala em certidão de óbito, porque, perceba bem, o entendimento anterior era que mesmo que o agente utilizasse
de certidão de óbito falsa, se declarou a extinção da punibilidade dele. Perceba bem, essa decisão fazia coisa julgada material. Ele respondia apenas por falsidade do documento. Olha só que jogo duro era o entendimento anterior. E o STF evoluindo. Entendeu? Não. Né? Veja, ele não pode. Entendeu? Não, joga duro, né? Ele não pode, se beneficiar disso. Que é isso? Que manto da coisa julgada é esse, né? Que manto absoluto? Negativo, tá certo? Então, veja, o STF revendo esse posicionamento, entendeu que a declaração que reconhece a extinção da punibilidade com base em certidão de óbito falsa não faz coisa julgada, né? Não faz coisa julgada material, né? E é mesmo raciocínio você vai ter com o inquérito. Então, se ocorreu o arquivamento do inquérito policial baseado numa causa extintiva da punibilidade, que seria o óbito, mas veja, se o agente apresentou uma certidão de óbito falsa, veja, essa decisão, né, ela pode ser revista. Seria uma decisão, então, rebus sic stantibus. Eu estou jogando duro demais com você e a pegada é essa, né? Você está sentindo que vai aumentando o nível de conhecimento jurídico e a gente vai começando a falar mais tecnicamente, não é isso? Só quem está na pegada, né? Quem não está na pegada não adianta entrar agora porque, sabe, a pegada tá firme. Para quem está no sistema, né, raciocinando juridicamente comigo desde o início da live. Porque se entrar agora já fica tonto. Aí eu oriento a pegar a retransmissão. Professor, mas aí você não vai ter tantas pessoas te assistindo. Não tem problema. Né? E a gente quer ver se a gente consegue fluir isso aqui. Beleza? Tranquilo. Ah, professor, mas eu vou assistir, aí no final pego a retransmissão. Bacana. Aí você jogou duro demais. Né? Tá, então não vou ficar fazendo perguntas, né, que é uma decisão rebus sic stantibus não, né? Porque eu entrei agora, né? Isso. Ah, mas depois eu vou ficar sabendo quando eu assistir o início. Isso. Não, beleza, então segue. Bacana. Eu sei, né? Eu sei o que você vai falar, o que você pensa. Eu te chamo no Perceba e digo o seguinte. Legal. Deu para entender isso? Deu para entender, né? Bacana. Vamos lá então. Veja que o inquérito policial, uma vez arquivado, ele pode ser desarquivado, veja, com base aí na súmula 524, né? Arquivado o inquérito policial por despacho do juiz, a requerimento do promotor de justiça, não é isso? Não pode ação penal ser iniciada sem novas provas, né? Veja, né? Eu vou desarquivar o inquérito policial, a prova já tá formada ali, né? E eu vou propor a ação penal, súmula 524. Veja, a súmula 524, ela veja, dá esse reconhecimento de decisão rebus sic stantibus quando eu falo de arquivamento do inquérito policial. Porque a súmula fala o seguinte, o inquérito policial pode ser desarquivado. Tá dando para pegar? Tá dando para pegar? Vamos lá. Professor, você nem entrou no julgado, tá jogando duro, hein? Isso. Bacana. Legal. Isso. Agora se liga no que eu vou falar. Olha o que diz a súmula. Arquivado o inquérito policial por despacho do juiz, a requerimento do promotor de justiça, não pode ação penal ser iniciada sem novas provas. O que são novas provas? Te chamo no Perceba e digo o seguinte, e você vai anotar aí. Veja que eu posso ter provas substancialmente novas, como eu posso ter provas formalmente novas. Qual a diferença dessas provas? Perceba bem. Quando é que eu tenho uma prova substancialmente nova? Eu tenho uma prova substancialmente nova, veja, quando eu tenho provas inéditas. Provas inéditas. O Tício matou o Mévio. Ele empregou uma arma de fogo. Te chamo no Perceba e digo o seguinte, o inquérito foi instaurado, a arma de fogo não foi encontrada. Eu não tenho testemunhas. Então, perceba, eu não tenho como estabelecer um nexo de causalidade, ou seja, eu não tenho como provar esse nexo de causalidade entre a conduta do Tício e o resultado da morte do Mévio. A arma de fogo ninguém encontrou. E o inquérito rodou. Como não tenho essa prova, o delegado relata o inquérito, manda para o juiz, para o MP não tem justa causa para propor ação penal, porque veja, quando eu estou com inquérito policial, MP, eu posso propor ação penal, eu posso requisitar novas diligências, ou eu posso pedir o arquivamento do inquérito policial,
Por quê? Porque eu não tenho prova para acusá-lo. E o Ministério Público pediu o arquivamento do inquérito policial. Posteriormente, apareceu a arma de fogo, com as digitais do Tício e testemunhas que visualizaram aquele fato. A arma de fogo apareceu. A arma de fogo apareceu. Né? Vamos prender aqui na arma de fogo. Né? E testemunhas que visualizaram o fato. Essas testemunhas não existiam. Essa arma também não existia. Essa prova é substancialmente nova. Substancialmente nova. Então eu vou poder desarquivar o meu inquérito e propor ação penal. Deu para entender? Substancialmente nova. Deu para entender? Substancialmente nova. Provas inéditas. Isso, provas inéditas. Substancialmente novas. Mas eu posso ter uma prova formalmente nova, que se diferencia da prova substancialmente nova. Eu te chamo no PC e digo o seguinte: quando é que eu tenho uma prova formalmente nova? Quando é que eu tenho uma prova formalmente nova? Eu tenho o Tício que matou o Mévio. E o Zuquilindo e o Zuquitel assistiram. Eles assistiram, testemunharam o fato. Na hora, quando eles foram prestar depoimento na delegacia, te chamam no PC e digo, ficaram com medo, porque estavam recebendo ameaças. E o delegado perguntava: ô Zuquilindo, Zuquitel, vocês presenciaram o fato? Não, doutor. Presenciamos não. Tem certeza? Tenho. E o delegado, sem provas, relatou o inquérito, mandou para a justiça abriu vista por um MP. O MP daquelas possibilidades, quando tem o inquérito nas mãos, ele teve que optar pelo arquivamento. Não é isso? Pediu o arquivamento do inquérito. O juiz homologou. Depois o Zuquilindo e o Zuquitel, uns 2 meses depois, foram na delegacia. Delegado, olha, eu sei que a gente pode ter cometido um crime de falso testemunho, né, por ter calado a verdade, mas a gente quer falar a verdade. E eu espero que nesse crime de falso testemunho, sabe? Veja, né? Trabalhar lá na culpabilidade, inegibilidade contra adversa, para que a gente não possa receber uma punição. Por que inegibilidade contra adversa? Porque, delegado, eu tenho que falar para você o seguinte: eu vi, mas eu estava sendo ameaçado. Então, veja, no falso testemunho o fato foi típico, foi antijurídico, mas, delegado, eu tenho que dizer que eu não tenho culpabilidade. Por quê? Porque qualquer pessoa naquela situação não poderia agir da forma como nós agimos, ou seja, ficando quieto. Já entrei na culpabilidade, ele querendo sair já da punibilidade, né? Vai lá, já manda, olha, delegado, tem a culpabilidade aí depois no crime de falso. Mas beleza, vamos ao que interessa então, né? Olha o link que eu fiz. E já entrei na culpabilidade, joguei duro. Para quem tá lá, isso. Né? Veja. E aí eu digo o seguinte. E o delegado? Mas como foi o fato realmente? E delegado? Eu vi o Tício matando o Mévio, foi tal hora, entendeu? Ao Zuquilindo. Foi mesmo. Inclusive ele empregou uma arma de fogo. Eu tenho 2 testemunhas que já existiam. Essas testemunhas já existiam. Não são inéditas. Apenas elas trocaram a versão. Se elas trocaram a versão, eu tenho uma prova formalmente nova, joguei duro com você, porque a testemunha já existia. A arma não existia, não é isso? Veja, a arma não existia quando eu dei da substancialmente nova. E aquelas outras testemunhas também não existiam, por isso que é substancialmente nova. Aqui eu tenho testemunhas que já existiam, essas testemunhas, porém, há uma mudança de versão. Aí eu tenho uma prova formalmente nova, joguei duro com você. E aí você começa a crescer, né? E se ele fala de arquivamento do inquérito policial, e aí, né, você lá naquela prova discursiva vai falar o arquivamento, a decisão rebus sic stantibus, via de regra, que você tem exceção quando fala da tipicidade do fato, quando fala, por exemplo, da prescrição, que é uma causa extintiva da punibilidade, aí você vai falar, olha, mas eu tenho que estar em atenção que há uma causa extintiva da punibilidade. Veja que não há que se falar da cobertura do manto, da coisa julgada, material. Veja, segundo o entendimento do STF,
STF, no caso de morte do agente, se ele utiliza a certidão de óbito falsa, aí você traz o examinador de novo para você, aí você chama ele no PC, olha, a prova tem que ser... A ação penal vai ser proposta na existência de novas provas, veja, conforme diz lá a súmula 524 do STF. E as provas podem ser substancialmente novas ou formalmente novas. Provas substancialmente novas são aquelas provas inéditas. Por exemplo, uma arma de fogo que apareceu e até então não existia. Não é isso? Veja, não existia nos autos. A arma apareceu. Por exemplo, uma testemunha que visualizou o fato, nunca foi ouvida agora. É uma prova substancialmente nova. Mas eu posso ter uma prova formalmente nova. Como? Eu tenho testemunhas que deram uma versão, mas estavam sendo coagidas. E posteriormente, né, após vencer aquela coação, voltaram na delegacia e contaram a verdade. Uma mudança de versão. Eu tenho uma prova substancialmente nova? Não. Formalmente nova? Olha você crescendo, falando de desarquivamento de inquérito policial. A pegada é essa, irmão. Aqui não. Não vem com básico, não. Básico não passa para delegado. Se for fazer alguma coisa, faz bem feita. Eu não vou ficar aqui falando básico para vocês. Entenderam ou não? E não corre, não. Fica aqui comigo. Eu te chamo no Perceba para dizer o seguinte. E outra coisa. Essa prova substancialmente nova ou essa prova formalmente nova, veja, ela tem que ser apta a produzir alteração no panorama, né? No panorama probatório. Se eu tenho uma prova formalmente nova, uma prova substancialmente que não provou nada, veja, não alterou o que eu já tinha, o inquérito não vai ser desarquivado. Entendeu? Tranquilo? Bacana? Eu tenho uma testemunha que apareceu. Ô, testemunha, e aí? Não, porque eu vi o Tício matando o Mev. Você viu o Tício matando o Mev? Vi. O Tício, esse aí, olha, é parecido. Eu tenho uma prova substancialmente nova que não existia. Foi prestar um depoimento, prestou um depoimento. Foi parecido. Parecido não muda nada. Então não basta que a prova seja substancialmente nova, não basta que a prova seja formalmente nova. Ela tem que mudar o panorama probatório. Olha aí você na discursiva, chamando no Perceba ou na prova oral. Entenderam? Chama no Perceba. Bem, depois dessa revisão, e eu falo revisão porque isso aqui a gente já estudou, né? E eu aqui estou fazendo uma revisão. Quem tem o Zuckerman há muito tempo joga duro, tá certo? Tá certo? Joga duro. Como é que com a prova formalmente nova precisam ser... Isso, exatamente. Prova tanto formalmente nova como substancialmente nova, né? Tem que mudar um panorama probatório. Deu para entender? Tem uma coisa que vai influenciar. É isso. Bacana? Isso. Exatamente. Bacana. Então agora, né, que vocês estão preparados, eu faço assim, né? Esse é o meu sistema de ensino. Eu primeiro chamo no Perceba, depois eu entro na pedra de toque. Já são 33 minutos de live, né? Veja, eu não venho aqui só para ler o julgado. Eu faço, né, o panorama, estudo aqui, tem coisa boa aqui ainda para passar para vocês. Vamos então agora na pedra de toque. Eu vou te chamar na pedra de toque para dizer o seguinte, perceba bem. Veja, um fato foi levado ao STF em que um agente, né, 4 policiais foram o MP reabriu o inquérito em face de 4 policiais, sendo que um era delegado de polícia. Reabriu o inquérito. E professor, e aí? Mas aí, professor, por exemplo, reabriu o inquérito, eu tenho que saber como foi essa decisão, né? Tem que ver. Se for uma decisão rebus-sic-stante, porque agora eu sou técnico, né? Ou não, porque, veja, eu tenho que ver, né? Como o MP, ocorreu a reabertura das investigações, né? Veja, se, por exemplo, o inquérito foi arquivado com a tipicidade do fato, né, professor? Tem que estar ligado. Professor, você pode me dar um exemplo de um inquérito que foi arquivado com a tipicidade do fato que não poderia ser desarquivado? Deixa eu dar um exemplo. Me dá então, que eu quero ver se tu joga duro mesmo. Eu vou jogar duro com você, vou falar o seguinte. O Tício pegou o carro do Mev, beleza? Tranquilo? Pegou o carro do Mev e tal, tranquilo? Beleza.
Depois ele devolveu o carro do MEV. Foi instaurado inquérito policial. Mas o delegado falou assim, olha só, eu não tenho prova aqui que ele queria esse carro para ele. O dolo de assenhoramento, o dolo de ter a coisa para si. Então, veja, vou relatar o inquérito. Relatou o MP, não tem prova que ele queria esse carro para ele. MP pediu o arquivamento do inquérito, com base na tipicidade do fato, por entender que o fato constituía crime de uso, o furto de uso. Aí arquivou. O juiz arquivou. Rapaz, tu acredita? Posteriormente, chegou um padeiro que tem uma padaria em determinado local e falou, delegado, aquele Tício lá, o que aconteceu com ele? O delegado, rapaz, vim aqui tomar um café aqui contigo, né, padeiro? Rapaz, eu não teve prova não, sabe? Aí eu relatei um inquérito, né, que eu não posso pedir arquivamento. O MP, veja, entendeu pelo arquivamento também. O juiz homologou. É mesmo, é? É. Ó, delegado, vou falar a verdade. Ele queria para ele sim. Como assim? Eu tenho as imagens aqui que ele estava vendendo. Então, se ele subtrai uma coisa, se ele vende, ele já está agindo como se proprietário fosse. Então, ele queria a coisa para si. Como ele não conseguiu vender, aí ele deixou o carro lá, entregou o carro de volta. Se ele estava vendendo, perceba, dolo de assenhoramento. Olha que eu tenho uma prova posterior que diz o seguinte, ele queria a coisa, se tornar proprietário da coisa, tanto é que ele estava vendendo a coisa. Então, eu tenho um furto, sim. Mas, perceba bem, o arquivamento foi com base na tipicidade do fato. Mesmo que essa prova venha aparecer posteriormente, esse inquérito não pode ser desarquivado. Joguei duro com você e agora você entendeu o exemplo. Questãozinha boa de prova para cair, né? Não vai poder desarquivar o inquérito. A prova posterior é boa, não substancialmente nada. Mas não pode desarquivar. Por quê? Foi arquivado com base na tipicidade do fato. Mesmo que você venha visualizar, veja o dolo de assenhoramento, né? Veja, de ter a coisa para si posteriormente. Não pode desarquivar porque foi com base na tipicidade do fato. Bom, a questão que eu te coloco hoje é o seguinte. Eu tenho o Tício que brigou com o MEV. Tício brigou com o MEV. E aí, o Tício acabou esfaqueando o MEV, matou o MEV e alegou uma legítima defesa. Esse fato foi para o delegado não tinha outras provas, tá certo? Veja, ou até ele tinha uma testemunha que disse que viu o Tício se defendendo e o delegado relatou o inquérito. O MP, olha, isso aqui é uma, né, caramba, parece aqui que é uma notória ação com a roupagem da legítima defesa, uma excludente de ilicitude. E o juiz homologou o arquivamento. Eu tenho um inquérito policial arquivado com base numa excludente de ilicitude. Sabe esse padeiro que eu te falei? Ele é muito fofoqueiro. E veja lá no sistema, essa briga aconteceu lá em frente à padaria dele. Rapaz, ele falou, delegado, e o Tício lá? Rapaz, é legítima defesa, né, rapaz? O cara agiu legítima defesa. Não! Como assim não? Eu tenho um vídeo e tá lá, rapaz. Que nada, já tinha imobilizado. Entendeu? Já tinha imobilizado. E aí ele se excedeu, começou a esfaquear, já tinha imobilizado. Inclusive, se o outro demonstrasse uma reação, eu teria aí, veja, uma legítima defesa sucessiva. Não é isso? Ele começou o ataque, foi imobilizado. O outro começou a atacar. Quando ele começa a defender, eu tenho uma legítima defesa sucessiva. Veja, e aí ele mostrou o vídeo, o delegado, caramba, não tem legítima defesa nenhuma aí. Será que com base agora nessas imagens eu vou poder desarquivar o inquérito policial que foi arquivado com base na excludente de ilicitude? Eu te chamo no PCB e digo o seguinte, dois posicionamentos. Eu tenho um primeiro posicionamento, que é o posicionamento do STJ, tá? Do STJ. Eu tenho um posicionamento do STJ que você tem no Zucderno, entendendo que
arquivamento do inquérito policial com base em excludente de ilicitude faz coisa julgada formal e material. Ou seja, arquivamento do inquérito policial com base em excludente de ilicitude faz coisa julgada material. É isso? Formal, material. Material. Não é isso? Não pode ser desarquivado. Então, essas imagens apareceram, não teve nada de legítima defesa, ele agiu, foi com dolo, veja, tá ali o excesso caracterizado, e eu não posso desarquivar esse inquérito. Para o STJ nessa pegada, e eu te chamo no PCB e falo o seguinte, que lá do outro, no outro giro, na contramão de outra banda, por sua vez, por seu turno, o STF tem outro entendimento. Para o STF, perceba, já tinha dado essa decisão anteriormente, né? Muito embora você teria ali divergência em relação à decisão que homologa em sede de excludente de ilicitude, mas agora me parece que o STF firmou a decisão. Veja que para o STF, decisão que homologa arquivamento do inquérito policial faz coisa julgada. Decisão que homologa arquivamento do inquérito policial com base no reconhecimento de exclusão de ilicitude, uma excludente de ilicitude, faz coisa julgada apenas formal. Ou seja, pode ser revista. Então, a decisão rebus sic stantibus. Se liga, então, excludente de ilicitude e atipicidade do fato. A tipicidade do fato, para o STJ e o STF, não é uma decisão rebus sic stantibus, ou seja, não pode ser revista. Excludente de ilicitude, para o STJ, não é uma decisão rebus sic stantibus. Para o STF, é uma decisão rebus sic stantibus. E aí agora eu entro no julgado e entro no PCBA. Veja, HC 87395, né, a decisão de ontem do STF. Tá, agora eu já entro aqui na pedra de toque. Eu entro na pedra de toque para falar que um delegado e 4 policiais, veja, em tese, né, praticaram o delito de homicídio consumado, homicídio tentado, porte ilegal de arma de fogo e fraude processual. Homicídio tentado, homicídio consumado e porte ilegal de arma de fogo. Eu acho que aqui conseguiu provar que eles já portavam essa arma de fogo em outro contexto. Professor, mas me fala o seguinte, como o cara pode responder por porte de arma de fogo se ele é policial? Eu te chamo no PCB e digo, o policial, para ele não responder pelo porte de arma de fogo, ele tem que ter o porte daquela arma que ele está portando. Entendeu? Não? Eu sou delegado de polícia, né? 11 anos como delegado de polícia. Aí você, coloca aí um nome aí que eu vou chamar de delegado aí. Vou logo profetizar. Coloca aí. Deixa eu ver o primeiro nome que aparecer aí, eu vou falar. Aí o doutor, vamos lá, doutor, doutora. Aí disse. Aí eu tenho aí disse. Aí eu tenho aí disse o nome dela. É difícil ter um nome aí disse, né? Vou falar, ó, aí disse a Jaqueline, delegada, né? Aí falaram, tu leva essa arma aí pra mim aí. Tá na balada? Ou mais ou menos isso. Eles deviam portar, inclusive, a arma em outro contexto fático. Por isso que você tem concurso material aqui do homicídio com porte ilegal de arma de fogo. Bacana? Como é que tá? Tá travando aí? Logo agora que tá bomba de corações. Tá normal? Como é que tá isso? Me dá um posicionamento. Travou? Travou? Travou muito? Tá, voltou ou não? Voltou ou não? Voltou? Tá. Vamos lá então. Tá travando? Voltou? Beleza. Voltou. Beleza. Tá. Então, eu não posso portar, vamos lá, de novo. Eu não posso portar uma arma de fogo que não esteja no meu nome. Entenderam? Então, se um colega delegado me dá a arma dele para eu levar, eu vou responder por porte ilegal de arma de fogo. Tá travando, né? Vamos lá, vamos tentar. Agora travou mesmo.